Prezados telespectadores, aqui estamos mais uma vez no Canal 7 para o programa Saúde e Companhia. Hoje nós temos aqui a companhia da professora Maria Lúcia Ferreira, é uma pedagoga muito conhecida, muito famosa, e é um prazer tê-la aqui nesse início de ano letivo. As crianças estão voltando para a escola agora, estão começando a dar sossego para os pais, né? Porque sempre os pais falam, ai, que bom que a escola começou, né? E, na realidade, eu acho que eu tenho dividido a educação numa educação. Quando você fala em educação, o pessoal pensa que você está falando que você tem que ser educado, fala bom dia, boa tarde, não é bem assim. Então, eu tenho usado o nome educação formal, porque assim não tem muita complicação. Mas, telespectador, sejam convidados hoje, vocês vão ter um proveito bem grande nesses 3 blocos que nós vamos apresentar. Nós temos aqui conosco também a nossa jornalista, a Elma Bassan, é uma pessoa muito conhecida também, tem uma experiência grande, ela veio enriquecer o nosso programa, nós vamos ter novidades, logo nós vamos mudar de estúdio, né, Elma? Opa! E nós vamos fazer um desenho novo. Você, telespectador, você poderá estar aqui com a gente também, de tal forma que nós vamos ter um programa bem movimentado. É isso que a gente quer para que você fique melhor informado. Então, Elma, por favor, apresente a Maria Lúcia. Boa noite, Malu. Acho que todos conhecem, mas vamos apresentá-la agora pelo vídeo, pela televisão. Então tá, boa noite a todos. Nossa convidada dessa noite é a Maria Lúcia Ferreira. Ela trabalha há 30 anos na área de educação de pedagogia, pedagoga, especialista em didática do ensino superior, experiência como docente na educação infantil e em coordenação pedagógica na rede pública e privada. Foi professora universitária no curso de pedagogia e atualmente ela é responsável pela MF Educacional, consultoria e assessoria educacional. Recentemente, a Maria Lúcia recebeu um convite muito importante aqui, mais uma pessoa de Rio Preto, sempre condecorada aí na região e no estado e no Brasil, né, Dr. Braille? Ela foi convidada a integrar o GPEM da Unicamp, que é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral. Boa noite, Malu. Eu falo Malu porque ela é uma amiga de muito tempo, né, mas é Maria Lúcia. Um prazer receber você aqui. Mas lá agora na Globo também ficou Malu, né? Malu? A moça do tempo lá é Malu, né? É Manu. Manu. Então agora então, está na moda. É Malu mesmo, está na moda. Boa noite, Manu. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É muito gratificante poder participar por um outro canal, com a educação, conversar com vocês, conversar aí com o telespectador e poder continuar colaborando e pensando junto sobre esse espaço tão inspirador que é a escola. Eu sei, Maria Lúcia, que você é o Malu, porque você tem um livro que nós vamos mostrar para o telespectador, mas eu vou te fazer uma pergunta antes. A minha mulher, a Maricília, também é pedagoga, foi professora universitária, sempre se dedicou muito à didática e gosta muito. E eu tenho sempre uma pergunta. Aliás, eu publiquei o artigo, saiu 2 semanas para trás, né? Nós ensinamos ou os alunos aprendem? Começamos por aí, vamos ver. Eu tenho sempre uma grande dúvida e discuto bastante com a minha esposa porque ela é entendida do assunto, então eu fico discutindo. Para mim, eu já vou dar a minha opinião. São os alunos que aprendem, a gente não ensina, a gente, facilita, orienta, dá exemplo, mas desde que o aluno queira aprender. A Elma sabe que eu criei uma frase, né? Assim, é muito fácil aprender desde que alguém ensine. A Cora Coralina fez uma bem melhor, né? Mas o que eu posso fazer? A Cora Coralina pôs uma frase que eu vou deixar para o fim. Eu vou só falar a frase da Cora Coralina lá no fim, viu, Malu? Porque assim, vocês prestem atenção, porque a frase é bem importante. E aí, Malu? Pois é, são as duas coisas, né? Eu penso que precisa da necessidade do ser humano querer aprender,
Mas o professor, ele tem um papel fundamental, que é instigar. Eu concordo. Instigar, porque eu consigo ver um determinado âmbito. Se eu não tenho alguém para me provocar, para eu ver um pouco mais, fica limitado. Aí eu só consigo dentro do meu âmbito. Então, eu penso que o maior desafio do professor é conseguir instigar o aluno para ele perceber o sentido daquela informação, para ele conseguir transformar em conhecimento. Mais ou menos como tem que um penetrar desafio. dentro da sopa, vamos dizer assim, né? Porque por isso muito estudo, envolvê-lo. né? Muita metodologia, a gente estuda muito metodologia. Eu acompanho os trabalhos da Maria Elisa Ernoni já há um tempo e agora pretendo aprofundar mais, exatamente porque eu olho o ensino, né, pela lógica dialética. Então a gente tem todo um percurso, né, sabendo, né, que a dialética, né, tem os eixos estruturantes. É bom você falar o que é dialética, porque é importante. A palavra é muito importante, mas exato. Vamos lá. Porque às vezes fica só no nível do diálogo, né, e aí entende a dialética simplesmente como uma conversa. E a dialética, ela tem três eixos, né, fundamentais, que é a tese. Então eu acredito, eu tenho um ponto de vista, eu preciso da antítese, né, algo que contrapõe, né, que o livro, vou falar um pouquinho, né, que é a contradição, para que eu consiga ter a síntese. Então esse movimento é muito necessário, que eu acredito que é por meio do mediador, do professor, com o conhecimento, que ele consegue desestabilizar. Porque se eu não tenho o conhecimento do conceito que eu quero trabalhar com aquele aluno para que ele avance, se eu não conheço aquela ciência, aquele conceito, como que eu vou desestabilizar para gerar contradição? Para gerar contradição, para resolver. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o nosso. A pergunta é ruim, mas nós vamos fazer aqui o contraponto, né? Vamos Bom, lá. a dialética vem lá dos gregos, né? Exato. Não tinha internet, não tinha nem escrita. Exatamente. E agora? Pré-socrático já. Pré-socrático. Acho que o telespectador é uma informação importante. O Sócrates foi dos primeiros que sabia escrever e ler um pouquinho, porque antes dele a transmissão era oral, né? Então, a pergunta vai ficar, viu, Maria Lúcia? Maria Lúcia, porque nós estamos terminando esse bloco já, você viu como passou depressa. Tá bom, mas é ótimo, quem sabe em um outro momento ainda a gente não convida outros profissionais também, né? Então, pequeno intervalo, nós voltamos já, não saia daí não, Canal 7 e no seu computador. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Bom, estamos agora no segundo bloco do nosso programa, hoje com a Maria Lúcia Ferreira, e ficou uma interrogação no ar então, Maria Lúcia. Nós falamos aqui do Sócrates um pouquinho, da Grécia Antiga. Como é que fica hoje com a informação tão difundida como está? Como é que ficou o professor no meio dessa verdadeira avalanche de informações? Exato. Vou pegar num ponto que o senhor colocou. Tem muita informação. Mas para transformar em conhecimento é necessário a mediação. E ela ocorre entre seres humanos. Então, se eu não tiver ali alguém que faça boas perguntas, ainda bem que o senhor falou, nós terminamos com uma pergunta, que bom, né? Aí move para uma outra resposta, que move para uma outra pergunta, e esse movimento que é necessário, fundamental para que a gente possa evoluir.
Então, a informática, ela tem esse papel, né, de aí operacionalizar e agilizar muitos procedimentos, mas o conceito, a elaboração do conceito, eu acredito que precisa dessa relação. E você acha que o professor tem que ser preparado? Ou você... deixa eu pôr a questão diferente. Qualquer um pode ser professor, ou se ele não tiver qualidades pessoais, não há quem ensine. Como os corredores, né? Esses corredores, tanto de 100 metros como os fundistas, eles têm uma musculatura especial. Você pode transformar qualquer pessoa num corredor medíocre. Para ser campeão, ele tem que ter características especiais. Eu sempre tive essa dúvida. O professor nasce professor ou você consegue fazer alguém que não tem jeito para coisa virar professor? Olha, Dr. Braille, eu acredito muito no profissional que tem escolha, que sabe, que conseguiu escolher. Então, eu escolhi a minha profissão, eu escolhi ser professora. Esse é um aspecto importantíssimo, né? Porque, veja bem, nascer professor, nascer mãe, o meio é que te leva a pensar ou escolher, ou por que eu fui professora, ou porque eu tive alguma influência, eu convivi com minha mãe que era professora, será que é isso que basta? Enfim, agora, para ser professor, tem que gostar de ensinar. Eu acho que o Einstein tinha toda a razão, né? Quem gosta do que faz está sempre de férias. Mas tem professores que chegam para a gente e falam assim, puxa, eu detesto, ainda bem que agora consegui uma licença aí, porque eu fiquei doente, não sei o quê. Esse eu acho que devia largar a mão. Eu concordo. E você sabe que o senhor me lembrou agora, porque às vezes até na graduação, quando eu dava aula, e mesmo quando a gente fazia entrevista e perguntava por que escolheu pedagogia, por que você faz pedagogia. E é comum esses profissionais responderem, porque eu gosto muito de criança. Lógico que gostar de criança é muito importante, mas gostar pode ser pediatra, né? Pode ser pediatra. Exatamente, respondi várias vezes isso, mas veja bem, eu tenho que gostar de ensinar, porque gostando de ensinar já é difícil você... É complexo o processo. Agora, quem não gosta, não vê esse conflito como uma possibilidade, uma oportunidade para melhorar a minha intervenção, a minha mediação. Então, gostando, a gente tem desafios. E preparo para fazer isso. Exato, né? Mas eu poderia dizer... É um livro, né? O livro, então, vamos falar do livro. Mas... Exatamente, é a paixão. Exato. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes disso aí, vamos falar do livro. Ensinar é um ato de amor ou não? Com certeza, né? Amor pelo ser humano. Porque eu vejo que o professor, né, ele é um profissional do sentido. Ele provocar no aprendiz por quê, para quê, como e o como. Então, veja bem, tem que tomar muito cuidado com essa questão do amor para não ir muito pelo lado só do amor, então pode perder não diria um pouco do amor a assim, função. Mas assim, que é um ato, você tem realmente que dar de você bastante. Isso eu também insisto com a medicina, é a mesma coisa. Se você não se doar para os doentes, o doente não vai melhorar, não vai. E eu acho que ensino é assim também. Você não pode ir lá para demonstrar que você sabe, você tem que ir lá se doar realmente. E eu acho que quando você consegue que alguém adquira um conhecimento que você ajudou a implementar naquela pessoa, é o melhor que você pode dar para ele. Porque não há capital, não há dinheiro, não há nada, não há qualidade maior do que a pessoa saber alguma coisa, qualquer coisa. Quando eu trabalhava com educação, com alfabetização... Isso que eu ia te perguntar ainda, mas vamos falar do livro. Em alguns momentos, o fato da criança falar, comecei a ler, eu já sei ler. E depois eles já acostumavam, que eles olhavam e falavam assim, mas você está chorando, porque chorar para a criança às vezes relaciona com tristeza. Né? E eu, não, é emoção.
olha que coisa mais linda Maravilhosa que que eu você fiz. está me dizendo. Que você está conseguindo. Então, quer dizer, é apaixonante. As perguntas vêm uma atrás da outra, tá bom. E o que é mais, isso é uma dúvida que eu tenho faz tempo, o que é mais emocionante pra gente? Você ensinar uma criança a ler e a escrever, porque é o começo de tudo, ou sei lá para diante você foi professora universitária, ou você conseguir que o indivíduo aprenda lá a técnica especial lá do... que também é fundamental. Que é fundamental, mas qual que dá exato. mais satisfação? Qual dá mais satisfação? Obrigada. No teu caso, é mais com criança, porque né? não, mas porque quando você gosta do ensinar, o que dá satisfação é quando você consegue estabelecer um diálogo conceitual, né? Mas a criança não é mais... prazer. Com adulto também. Mas A gente a criança... começa aqui a conversar, é instigante demais. Mas a criança não é mais virgem, o cérebro está todo ainda pronto para ser plastificado, etc. Existe o fenômeno da plastia cerebral, né? Você é capaz de fazer isso. E o exemplo é muito importante. Eu gosto das duas situações. As duas situações. Eu trabalhei muitos anos com formação e gosto muito dessa área. Então, agora, se você perguntar para um aluno, e a gente pode até fazer a experiência com vocês duas mesmo aqui, assim, de qual professora que você lembra mais? Do primário, né? Eu lembro da minha primeira professora, a dona Aninha. Sim. Ela me ensinou a ler e escrever. Olha lá, o nosso chefe nosso. Podemos perguntar para a Maria depois, a Maria pode responder para a gente, que é a nossa diretora de TV aqui. A gente lembra muito. A primeira frase, a Lelma conhece bem, a primeira frase do meu memorial, está escrito isso aí. A minha primeira professora foi a dona Aninha Airuti. Aí o senhor está dizendo sob o ponto de vista do aprendiz. Aí o senhor me perguntou do ponto de vista de quem está ensinando, né? De quem está ensinando, são as duas. Falou que é para a gente dialogar e tentar aí uma superação. Tudo é gratificante. É muito bom, muito bom. Você acha que você consegue melhorar muito um professor? Ele é um professor, vamos supor, ele é um começo de professor. Depois, como é que você pode fazer ele ficar um ótimo professor? Ele já é bom. Gente não tem o poder de fazer nada por ninguém, né? Mas é o que eu disse agora há pouco. Um profissional, né? Eu, no caso, na coordenação, na formação, também atuando como formadora, um profissional de provocar o sentido. Então, o que eu sempre trabalhei na formação com os professores era por que essa informação? Qual o sentido dessa informação? Então, a gente trabalha muito com situação. Nós temos essa situação. Essa informação ajuda a gente a olhar? Ajuda. Aí sim é possível transformar em conhecimento. Porque você pensa aquela informação, articula com outros contextos e aí você consegue atuar. Então, veja bem, mas isso depende, obviamente, da vontade e do sentido que aquela pessoa dá para aquela aprendizagem, para aquela informação. Se a gente tivesse esse poder, seria maravilhoso, porque os alunos não é possível você abrir a cabeça de uma pessoa e enfiar conhecimento lá dentro. Mas é possível, o que é possível? Nós pensarmos em boas perguntas para tentar afetar essa pessoa de alguma forma. Afetar no sentido da afetividade, né, de afeto. De tocar mesmo. De tocar e de... Nós vamos para o terceiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta. Só lembro para você que nós estamos no canal 7, que é pelo cabo da NET, mas você pode também, TV, riopreto.tv, em qualquer smartphone, computador, iPad, onde você tiver um sinal de internet, você tem acesso ao nosso canal. E no próximo bloco, nós teremos as perguntas acerca do livro da Elma, porque é muito importante. Eu acho que isso faz parte da personalidade de cada professor. Ele tem que deixar o aspecto dele gravado, ainda em livro.
viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Estamos voltando com o terceiro bloco e com muita curiosidade queremos agora saber do livro que a professora Malu fez, toda a experiência de 30 anos de ensino, e eu peço para a Elma então que já explorou esse assunto para que faça a apresentação. Ô Marilúcia, esse livro aqui eu sei, Dr. Braille Malu, que tem feito muito sucesso, seja do lançamento dele nas escolas, grupos de estudo que você frequenta, participa, palestras que você tem ministrado sobre esse livro. Como que o público infantil, como que a criança tem se identificado com esse livro e quais são as principais mensagens do Balança Malu? Até a gente queria mostrar o livro, eu aqui. Vamos lá. Coisa mais linda. Quero agora, Malu, você fala tudo desse livro, porque ele é muito fofo e a gente quer saber tudo. Tá bom, é um prazer imenso falar, né, da história, embora aí Malu, a Marilúcia Malu, né, Malu representa o aprendiz. Ela representa os meus alunos, né? Esse foi o propósito aí de escrever um pouquinho sobre o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Tentei aí, né, de uma forma, gente, é um desafio tremendo, né, porque transformar conceitos, né, algo bem complexo na linguagem da criança, realmente é preciso ainda de uma boa caminhada ainda para a gente ir aprimorando isso, né? Mas essa história aconteceu, foi uma história verídica, e a criança, ao chegar na escola, ela, com a dúvida, né, tá aí, aproveita e mostra, né, já logo no início, a gente está falando tanto de dúvida, ali é Primeiro aqui. O início das aulas, uma criança de 3 anos entrando, né, para a escola, e que mundo é esse, o que me espera, né, cheia de... E a família também, cheia de dúvida, enfim. E essa criança chegou e não queria ficar, até que ela chegou no parque. Quando ela chegou no parque, e ela viu o balanço, ela foi afetada, né? Ela teve ali uma vontade de ficar, porque ela viu as crianças maiores balançando. E isso instigou para que ela é aqui que eu quero ficar. E durante, aí depois, no início das aulas, e ela tudo chegava para ela ali ficar no ambiente, se sentir melhor, ela estava ali no balanço. Quando ela via os maiores balançando, ela ficava muito angustiada, porque ela queria balançar igualzinho aquelas crianças que já balançavam há muito tempo. E esse era o papel, né, do mediador ali, o meu papel, porque ela pedia para eu balançar o tempo todo. Quando eu parava e ia balançar uma outra criança, ela queria balançar. E eu sempre dizendo a ela, tenta fazer. Você conseguirá. Tenta fazer. E ela chorava. Não, porque eu não consigo. Isso é um processo, né? Isso não aconteceu num dia, né? E conversando, vamos olhar quem já consegue. Pode ir prestando atenção nesse processo. Primeiro você tem a dúvida, você levanta hipótese, será que eu consigo, será que eu não consigo? Eu olho quem já consegue, a impressão que eu tenho é que eu jamais vou conseguir aquilo. Então eu posso recuar e não querer. Então eu preciso de um ambiente que estimule e encoraje. Você pode. Seja favorável. Né? Vamos olhar quem já consegue. E assim até o dia que ela conseguiu. Então ela balançava a perninha, ela falava, tá certo a perninha, né? E eu usei o balanço, essa metáfora, mas que nós sabemos que isso vale
para a criança quando ela está tentando colocar meia, quando ela está tentando as primeiras relações com a aprendizagem. E esse é um fato que eu não podia deixar passar em branco, porque é uma tendência do adulto fazer pela criança. Sim. Então, veja bem, não é que nós não vamos acolher, você acolhe aquele momento, você ajuda bastante, depois você ajuda um pouco menos, depois um pouco menos, até que você, como um andaime. Então você dá o apoio necessário, obviamente a afetividade está implícita nessa relação, e depois você vai saindo de cena, né? Mas olhando e encorajando. Então, essa é a marca Do livro. Isso eu quis, né? A minha intenção, a minha intencionalidade, é uma intencionalidade didática, que o ser humano, se ele entender, conseguir entender nesses 6 primeiros anos de vida, que a frustração faz parte do processo e que eu preciso dessa força para que eu supere. E essa força, ela só vem interna se eu tenho também um ambiente, porque nós temos 2 fatores, né, que sustentam uma aprendizagem, né? Nós temos o fator genético, mas nós temos o fator social. Sim. São 2 fatores importantíssimos. Então, o ambiente proporcionar isso é fantástico. Esse é o que a gente estava falando, né? É o papel do pedagogo. Então, esse caminho, pode perceber que é a estrutura ali que nós comentávamos da dialética e todo o processo da problematização. Você primeiro vê o que ele consegue fazer, depois você problematiza para ele superar, né, e depois continua esse movimento. Agora eu já vou aproveitar isso para responder a tua segunda pergunta. Como é que as crianças, que público é esse? Que eu a princípio eu ia escrever para adulto. Mas o que me motivou a escrever para criança? Porque eu não consigo ficar longe deles. Eu precisei pensar numa forma de eu continuar indo às escolas e continuar dialogando. Esse foi o fato de ter transformado em literatura infantil. Quando eu chego às escolas, olha uma criança de 4 anos, o que ela respondeu depois da leitura, e eu falei, e o que você já aprendeu, o que você já conseguiu, né? E a criança falou da bicicleta. Olha a condição que ela teve de sair do balanço, porque às vezes adulto vê só o balanço, não consegue fazer essa transposição. Exato, né? Então, ele disse assim, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu precisei cortar em pedacinho. O meu desafio, eu precisei cortar em pedacinho. Eu falei, como assim? Ele falou, primeiro, eu olhava o meu irmão, eu pensava que eu não ia conseguir. Aí, eu andei com 2 rodinhas. Depois, ele fazia assim com a mãozinha. Depois, eu tirei uma rodinha. E depois, o meu pai me ajudou um pouquinho. E depois eu consegui. É assim mesmo. O que é um aprender? É um processo, né? Então, assim, é uma felicidade imensa. Por outro lado, uma criança de 10 anos, numa outra escola, quando eu perguntei o que vocês acharam, por que já é um outro nível, né, de pergunta, vocês, por que vocês acharam que eu resolvi escrever essa história? Qual o motivo que eu tive para escrever? Vocês acham que é para criança? Aí ele respondeu, esse livro aí é para ter 100 anos. E eu falei, 10 anos, né? Eu falei, deve estar brincando, né? Eu falei, me explica teu raciocínio, o que você pensou para responder isso? Teu livro fala do aprender. Olha esse ponto de interrogação. Isso acompanha. É dúvida na hora de entrar aqui na faculdade, é dúvida na hora de mudar de sala, é dúvida... Na hora de casar, então... Bom, Malu, olha, o programa passa depressa, né? Mas não tem importância, não, porque o assunto é muito importante, é muito longo, e a Malu tem que vir outras vezes conosco. Nós vamos mudar um pouco o programa, vamos ter talvez mais tempo, de tal forma que a gente possa ir mais fundo nos assuntos. Por enquanto a gente está introduzindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, que são muitos, e que ficaram conhecendo, pelo menos as dúvidas eles já têm, né? Tá certo. Então eu vou aproveitar para deixar aí fazendo um link com a medicina, né? Todos nós sabemos que vamos morrer.
E a medicina não desiste da gente. Tá Eu certo. espero que os educadores não desistam dos seres humanos. É isso mesmo, muito lindo, é verdade. É verdade, Elma. Opa, Concordo. com certeza. Então eu vou falar uma frase da Cora Coralina, né? Ensine tudo que sabes e aprenda tudo que ensinas. A professora acabou de demonstrar que ela aprendeu, tudo foi com os alunos mesmo. Tá vendo? Eles que te deram as principais respostas. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre.